vai se descaracterizando, ou seja, eu citei um prédio, por exemplo, então assim, tem a sua característica, né? Ele tem lá, você tem que preservar aquilo. Então as imagens também auxiliam nesse sentido, né? Para saber como foi, você tem que ter algum documento que te direcione, né? Como que você vai reconstruir. Então, assim, nesse trabalho eu busquei isso, sabe? Recuperar tudo isso para servir de um guia, para se pensar essa cidade, especialmente também para alertar para essa necessidade de se preservar e não só preservar, mas fundamentalmente também registrar. Porque se você não registra, por exemplo, recentemente, né, nós tivemos essa grande obra na Rua do Imperador, que nós chegamos, a fiação elétrica foi subterrânea. Isso foi registrado corretamente? Então, assim, a gente tem tantos fotógrafos conhecidos como Malta e tantos outros no Rio de Janeiro, que a prefeitura tinha aqueles fotógrafos oficiais justamente para cobrir todo esse trabalho. Isso é fundamental. Sim. Então eu fico pensando que a cidade de Petrópolis, precisa pensar também nessa história de hoje. Né? Até então, mesmo assim, a questão da preservação da memória também histórica da cidade, né? Porque é igual, você vai demolindo e construindo outra coisa, e você vai fazendo obra e não tem exatamente o registro para que fique exatamente isso. Essas gerações de agora, eu não sei, talvez elas não conheçam nem a cidade como era antes. De repente, em 1843 e 1890. Não vamos nem muito longe, né, Amanda? Assim, imagina. A Rua do Imperador, a rua mais antiga do Centro Histórico, né, uma das mais antigas, antes da construção do obelisco. Não é verdade? Gente, olha isso, eu não vejo Petrópolis sem aquele obelisco. Até fiz um vídeo, já postei esse vídeo no canal, gente, já até falei do obelisco na semana passada nas aulas de história. Então, assim, é interessante também pensar, existe um fotógrafo que foi quem arrendou o ateliê, o Nietzsche. O Nietzsche foi um fotógrafo aqui da cidade de Petrópolis que atuou nas décadas de 20, 30 até 40, nessas 3 décadas, e ele produziu uns belíssimos álbuns fotográficos da nossa cidade. Ele é desse tamanhozinho o álbum, pequenininho assim. Quando você abre, ele desdobra em uma cartela com várias imagens da cidade de Petrópolis. Então, achei curioso porque ele faz um texto para vender a imagem da cidade de Petrópolis. O nome do albinho é Lembranças de Petrópolis. Então, era um souvenir para os turistas. Sim. Né? Então, a primeira imagem que ele coloca nesse álbum é da estátua de Dom Pedro II aqui na nossa Praça Dom Pedro. A de 1911, Fiz um vídeo sobre essa estátua também essa semana, gente, assista no canal. Eu fiz. Então, essa estátua eu desenvolvi um trabalho, levou... Do Jean Magru. Do Jean Magru, levou alguns anos. Está publicado esse meu trabalho sobre a história desse monumento, que é riquíssimo. Depois você me passa onde eu encontrar. Então, na revista lá do IHGB está publicado que foi a primeira estátua de Dom Pedro II em praça pública no Brasil. Porque, como sabemos, ele recusou fazer uma estátua dele e falou que com aquele dinheiro as pessoas empregassem na construção de uma escola. Então, Dom Pedro II, a primeira estátua dele vai acontecer justamente já na República. Né? Então, tem uma história muito bonita essa estátua. Porque em 1911 já era a República. Já. E Dom Pedro II já tinha falecido desde 1891. Enfim, e criou-se muita polêmica em torno dessa estátua. Enfim, e é curioso, então, a gente entender isso, porque o Nietzsche que colocou a imagem de Dom Pedro, e a segunda imagem do álbum é a Câmara Municipal. Então, quer dizer, o que essas duas fotografias representam? Qual era a mensagem direta que esse fotógrafo queria passar? Olha, Dom Pedro II
representando a monarquia, né? E depois temos a Câmara, já estamos no novo regime que é a República. Então, cada imagem daquela tem uma representação, tem uma simbologia, tem uma mensagem que o fotógrafo quer passar. Então, tudo isso eu estudei nesse trabalho para a gente ver como essa cidade foi sendo construída através das próprias imagens, né? Então, cada um do artista, o que eles queriam. E o Nietzsche vai, inclusive, receber e fotografar o Conde d'Eu. A família imperial, como a gente sabe, ficou exilada durante muitos anos e só no governo de Epitácio Pessoa que vai revogar o decreto. E quando o Conde d'Eu vem ao Brasil, a princesa Isabel, muito doente, não vem com ele. Ela, inclusive, falece no ano seguinte, em 1922, sem nunca mais ter voltado ao seu país, né, de nascimento. E o Conde d'Eu vem e chega e vem a Petrópolis, visita Petrópolis. Primeira coisa que ele faz é ir no estúdio do Nietzsche, tira fotografias e compra 40 fotografias do Nietzsche. Eu achei esses recibos também no acervo particular da família imperial. E aí é muito curioso para a gente entender esses movimentos, que a própria fotografia tem a sua história. A fotografia conta a história de uma pessoa, conta a história de um lugar, mas ela também tem a sua história. Quando o Conde d'Eu faz essas imagens dele e do filho, do Pedro, do príncipe do Grão-Pará, ele, do filho mais velho, do casal, o Nietzsche, em 1925, tem o centenário de Dom Pedro II. E há uma grande exposição aqui no nosso colégio Dom Pedro II, né, o CENIP. O CENIP. E ele, então, vai fazer um álbum, o Nietzsche, ele vai documentar toda essa exposição, que foi uma belíssima exposição, que eu também tenho um trabalho sobre ela, fiz recentemente, em 2015. E essa exposição ele vai documentar e faz um grande álbum. Só que ele também foi expositor. Ele também era expositor no Salão A. E quando eu fui analisar essas fotografias, era um stand com um painel enorme, cheio de fotografias das mais diversas. Quando eu vejo atentamente, analisando essa imagem, o que eu vejo lá? A imagem que o próprio Nietzsche tirou do Conde d'Eu e do seu filho, e também do Pedro Gastão, pai de Pedro Carlos, de Dom Francisco e Dom Manuel, lá no stand, lá. Eu falei, meu Deus, mas essa imagem foram as que ele tirou em 1921, quando ele esteve aqui pela primeira vez, né, no Brasil, primeira vez depois do exílio. E aí eu fiquei encantada com aquilo, eu falei, gente, como a própria história da fotografia também é interessante para a gente poder marcar alguns fatos e comprovar determinados... É um registro, né? É um registro de tudo. Você vai tirar uma fotografia hoje, daqui a 100 anos, 200, 300, bom, se for bem conservado, com certeza ela vai durar. E aí as pessoas vão olhar aquela foto, vão conhecer algo que se passou, imagina, 300 anos atrás, 200, enfim. Na verdade, você falou uma coisa até interessante sobre a durabilidade. Também. As fotografias têm uma qualidade técnica maravilhosa. A gente tinha um processo que era a platinotipia. Todas essas imagens não têm um esmaecimento da imagem, elas são perfeitas. Então, aqui no museu nós temos diversos processos fotográficos, né? Então, nós temos platinotipia, ambrótipo, daguerreótipo, todo tipo de fotografia. E a qualidade, você diz assim, foi tirada ontem. E, na verdade, hoje já tem, né? A fotografia é de 1839, nós estamos em 2017, é só fazer as contas. Então, muito tempo. É muito tempo e as fotografias estão em um bom estado. Claro que isso depende do processo, de como foi revelado, quer dizer, tem todo, mas na sua maioria, mas na sua maioria em bom estado de conservação. Conservação, né? Sem conservação, nenhum documento resiste ao tempo. Sem uma boa conservação. É fundamental, ter um bom manuseio, tá bem acondicionado, isso tudo também vai contribuir. Mas eu digo que tecnicamente mesmo, a fotografia, elas... Mais a que tem albumen, que é feita à base da clara de ovo, essa sim
pode esmaecer, se tiver muita luz sobre ela, isso tudo a gente tem, por isso, Que para levar em conservação. consideração. Tem que levar em consideração. Agora, falando dessa estátua, que temos muitas fotografias, inclusive eu localizei as fotografias do dia da inauguração, que essa estátua, no dia da inauguração, teve mais de 3.000 pessoas. Nossa, imagina que ali a Praça Dom Pedro com mais de 3.000 pessoas. Teve trem especial do Rio de Janeiro, porque toda a República veio, os presidentes e os ministros da República. Isso tem toda uma história bem interessante. Eu quero ter acesso a esse documento. Tá no site do Instituto? Tá na no site, revista, tá na revista. Agora é curioso, porque a gente está falando de fotografia e a estátua. Porque essa coisa, bem, foi produzido, claro, várias fotografias da estátua. Mas interessante é que o artista, o Jean Magru, como a Amanda já falou, ele tinha um ateliê em Paris e ele estava trabalhando lá através de fotografias. Então ele fez a imagem de Dom Pedro através da fotografia. Só que a princesa Isabel morava em Paris e ela foi ver a escultura, né? Como o desenvolvimento daquele trabalho do Jean Magru. Jean Magru ficou encantado e achou ela muito parecida com o pai, especialmente essa região dos olhos. E segundo o conde de Afonso Celso, a princesa Isabel então teria posado para o artista durante 20 minutos. Então, quer dizer, ele também, além da fotografia, que foi um objeto da análise, enfim, do desenvolvimento do trabalho do artista, teve também a princesa Isabel como a modelo, né? Modelo para esse trabalho. Para esse trabalho. E, inclusive, professora, o Jean Magru foi o autor da estátua de Pedro de Alcântara na Catedral. Eu estava também, vi um documento que também conta que ele fez a estátua do São Pedro de Alcântara, isso, da igreja São Pedro de Alcântara, que tem 3.000, gente. né? Então, ele fez aquela e também ele é o autor das esculturas jacentes de Pedro II e de Dona Teresa Cristina, que estão no mausoléu da Catedral São Pedro de Alcântara. Os túmulos? Isso. Aquela estátua que fica do Jean Magru. É do Jean Magru. Jean Magru foi um escultor parisiense que mais produziu, segundo um grande especialista sobre escultura, sobre a arte, né, da escultura, que ele teria na década de 1920 até 25, foi o que mais produziu esculturas no Brasil. E tem vários no cemitério, São João Batista, tudo de autoria dele. Era um escultor muito prestigiado. Puxa, hoje em dia é pouco conhecido, né? Assim, né? Quase ninguém se fala se você não pegar um documento para você saber. Esse artista é pouco conhecido e, assim, pouco estudado. E quando eu comecei, queria pôr alguma coisa, entender esse trabalho dele, e eu não conseguia nada sobre ele. Então, eu entrei nos sites franceses. E, para minha surpresa, aí consegui muita coisa, mas nos sites, quando se fala nas obras dele, são citadas justamente a nossa estátua aqui de Petrópolis e também o que eles chamam a estátua sedestre, essa de Pedro II, e também a da Quinta da Boa Vista, de Dom Pedro II, também é do Jean Magru. Aquela que fica em frente ao Museu Nacional, isso, que Dom Pedro está em pé, no jardim? Isso, exatamente. Não sabia. Também é do Jean Magru. Então eu fiz um estudo também para entender um pouco desse artista. No Museu da República tem algumas coisas, cartas trocadas com o prefeito Pereira Passos, porque ele também vai fazer um busto do próprio Hermes da Fonseca, que está lá no Museu Histórico Nacional. Então eu fiz um levantamento também sobre o artista, para a gente poder entender e ver. Petropolitano tem que ter um orgulho imenso dessa obra de arte que nós temos no centro da cidade, no coração da cidade de Petrópolis. Pois é, então, gente, como a professora Fátima está conversando aqui comigo, a questão toda de um resgate histórico. Eu estou fazendo esse curso, eu vou falar mais uma vez, é totalmente gratuito, basta se inscrever no canal. A História de Petrópolis, História da Família Imperial do Brasil. Não tem como você andar pelas ruas da cidade sem saber a história, né? Você precisa saber a sua história, precisa conhecer as suas raízes, independente se você é historiador ou não.
Então é fundamental essa transformação que vai acontecendo durante os anos na cidade, durante os séculos, tudo é fundamental. A fotografia, os monumentos, eu tenho até o trabalho sobre a questão da memória, documento, monumento, epigrafia, o registro, né? Então é fundamental que as pessoas possam conhecer essa história, não importa, é século XIX, estamos já em 2018, o que importa isso? Importa tudo. Se você não sabe a sua história, você não sabe nada. Então você precisa ter esse resgate, essa questão mesmo de conhecer, né? Conhecer a sociedade, conhecer os monumentos, conhecer as personalidades históricas mais importantes também. Então é isso, professora. Eu agora vou-me, porque agora eu tenho uma outra entrevista, gente, em breve. Muito obrigada, professora, por ter colaborado aqui conosco, por ter colaborado aqui com o curso sobre História de Petrópolis e da Família Imperial do Brasil, por ter me recebido aqui tão gentilmente no museu. E eu pretendo voltar outras vezes, porque hoje o tempo é curto, e para poder conhecer um pouquinho mais sobre a família imperial, sobre a vida da família imperial através dos documentos. Vitor Meirelles, eu vou voltar, gente, eu vou marcar com a professora Fátima, vou tentar voltar aqui para a gente falar sobre o Vitor Meirelles. Fundamental falar sobre ele, o estudo dele também foi financiado com os próprios recursos do imperador Dom Pedro II, né? Se tornou um dos pintores mais importantes do século XIX, os pintores oficiais da corte.